Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores, público presente, equipe técnica, todos que nos acompanham na sessão nesta noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Para iniciarmos a sessão, peço ao secretário da mesa que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, Júlio César Ferreira de Magalhães, Lucimar Alves Soares, Lenildo Henriques e José de Oliveira Lima. Havendo quórum regimental, ou seja, 1/3 dos membros da Câmara Municipal, já tem como abrir a sessão. Então, sessão aberta. Passaremos então para ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus no Salmo de número 127, está escrito: Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém. Passaremos então para as considerações iniciais. Não havendo considerações iniciais, quero continuar agradecendo, né, a presença do Batista, nosso amigo ali de Campo Acima, servidores da Câmara. Tem também a Verônica, Risiane, Matheus, Gota. Sempre bom a sua presença aqui, né? Alguns candidatos a vereadores presentes, agora já não são mais pré-candidatos. Temos Zeca do Gomes, Paulo Neto da Vila. É um prazer, uma honra ter os senhores conosco. Aproveito para registrar a presença do vereador Erasto. Não havendo mais as considerações iniciais, passaremos então para a leitura do material de expediente. Senhor presidente, mesa diretora nobres edis, cumprimentos cordialmente de igual forma a toda a população que nos acompanha através das redes sociais e presente em plenário. O plenário presente se reúne para a realização da 26ª sessão ordinária, 21 de agosto de 2024, no quarto ano da sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. A pauta da presente sessão ordinária possui 15 materiais de expediente, sendo um ofício e 14 projetos de decreto legislativo. E na ordem do dia nós temos 17 matérias pautadas, assim damos início à publicidade do material de expediente. Na ordem de número 1, trata-se de ofício externo 87 de 2024, de autoria do SAAI, onde encaminha a Câmara Municipal de Itapemirim, resposta ao ofício 27 de 2024, encaminhado ao mesmo. A ilustre vereador, senhor Paulo Sérgio de Toledo Costa, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. O Serviço de Água e Esgoto de Itapemirim, nesse ato representado por seu diretor e assessor jurídico e infraassinado, vem honrado a presença do ilustre vereador, presidente da Câmara Municipal, prestar esclarecimentos acerca da nova estrutura tarifária proposta no âmbito da nota técnica número 7 de 2023, a qual resultou de amplos e fundamentados estudos promovidos pela equipe técnica da ARES. Em resposta ao ofício supramencionado, é imperioso destacar como são vistos, em geral, os aumentos tarifários dos serviços públicos, notadamente na área de saneamento. As críticas da população e da mídia se revoltam contra os valores praticados, como se esta fosse a verdadeira mazela da situação. Não são levados em consideração os aspectos que fundamentam os incrementos tarifários, os quais quase sempre revelam algo muito mais importante, a necessidade de que haja remuneração adequada do serviço em prol dos próprios usuários dos serviços públicos. A propósito, é adequado reforçar a expressão usuária dos serviços públicos, pois a partir da Lei Federal 13.460 de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos na administração pública, o Código de Defesa do Consumidor tornou-se geral quanto às relações entre prestador e consumidor de serviços públicos. Como é amplamente sabido, em termos de interpretação e aplicação legislativa, de modo que a expressão mais adequada é realmente a de usuários dos serviços públicos e não simples consumidores. Sob essa premissa, adentrando a disposição da lei federal, tem-se o seguinte no artigo 5º caput
Inciso 8. Artigo 5º. O usuário do serviço público tem direito à adequada prestação do serviço, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: doação de medidas visando a proteção, a saúde e a segurança dos usuários. Diante desse dispositivo legal, é direito dos usuários dos serviços públicos terem protegidas a sua saúde e sua segurança, mesmo diante das disposições genéricas do Código de Defesa do Consumidor, que é a lei geral, conforme já reforçado, diante do que desponta a Lei Federal 13.460 de 2017, o artigo 6º, caput, primeiro daquele igualmente previu o seguinte: são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Nesse contexto, longe de ser apenas um aumento de valores imotivado, a nova estrutura tarifária proposta contempla a necessidade de remuneração adequada dos custos de operação e de realização de investimentos para que os usuários dos serviços de água e esgoto de Itapemirim e Marataízes possam continuar usufruindo de condições de saúde e de segurança quanto aos serviços de água e esgoto. Tudo isso foi devidamente esclarecido de forma minuciosa nas páginas 19 e 23 da nota técnica 7 de 2023. Prosseguindo nesse raciocínio, verifica-se que, mais do que simplesmente um aumento supostamente exorbitante, a nova estrutura tarifária decorre de obrigações legais estabelecidas na Lei Federal 11.445 de 2007, com redação alterada pela Lei Federal 14.026 de 2020, contidos no artigo 2º, inciso 7, e no artigo 29, caput, dos seguintes termos. Artigo 2º. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: eficiência e sustentabilidade econômica. Artigo 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica e financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança do serviço. Ou seja, não se trata de opção. A adequada cobrança do serviço é um dever legal e uma necessidade, de modo que a visão sobre aumentos tarifários deveria ser diferente, contemplando a seguinte pergunta: os aumentos tarifários são necessários para garantir a adequada prestação dos serviços, contemplando custos e investimentos de modo a promover a defesa da saúde e a segurança dos usuários com os serviços bem prestados? Se a resposta for afirmativa, o aumento será justo. O mais interessante de tudo isso é que os usuários e a mídia que reclamam de aumentos supostamente exorbitantes, os quais, no caso em questão, conforme provado e confirmado a nota técnica, não foram, já que redundaram da obrigação legal contida na Lei Federal 11.445 de 2007, com redação alterada pela Lei Federal 14.026 de 2020, quanto à sustentabilidade. São os mesmos usuários e a mesma mídia que reclamariam e reclamam de serviços de água e esgoto prestados de forma deficiente. Entretanto, não são necessários recursos para prestar bem esses serviços e, em caso de deficiência da prestação dos serviços, órgãos externos tais como o PROCON ou o Ministério Público não cobrariam do SAAI medidas de correção para as quais são necessários recursos? Por meio da nota técnica 7 de 2023, foi detalhado todo o processo de elaboração do estudo de revisão das tarifas do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário, bem como a alteração dos valores de outros preços públicos e a manutenção da sustentabilidade econômica e financeira do SAAI de Itapemirim, buscando possibilitar melhor atendimento às necessidades da população. A justificativa para a realização do estudo de apuração dos custos dos serviços de água e esgoto apresenta interesse por diversas razões, entre as quais se destacam: necessidade de possibilitar que o prestador tenha uma remuneração pelos serviços prestados capaz de custear suas despesas e garantir os investimentos necessários; necessidade de viabilizar o controle da aplicação dos recursos públicos e avaliação de eficiência da prestação dos serviços; permitir o planejamento econômico e financeiro da expansão dos serviços e da reposição dos ativos degradados pelo uso; e informar elementos necessários para a definição das tarifas a serem praticadas e dos subsídios respectivos. Considerando que o SAAI de Itapemirim, ao longo de sua existência, e mesmo depois da promulgação da Lei 11.445 de 2017, sempre efetuou reajuste tarifário, não tendo até então efetuado, portanto, nenhuma revisão tarifária. Mesmo após o Marco Regulatório do Saneamento do Brasil, o SAAI de Itapemirim vem efetuando sistematicamente reajustes lineares e apenas inflacionário sem poder transmitir subsídios, a fim de compatibilizar suas tarifas com as diretrizes definidas, ou seja, atendimento às populações menos favorecidas através da compatibilização de suas tarifas com a capacidade de pagamento dessa faixa de consumidores. Nesse sentido, com base na nota técnica 7 de 2023, os estudos técnicos realizados se subdividiram em diagnóstico geral, com a análise dos histogramas de consumo, ou consumo faturado e custo médio da água; diagnóstico financeiro, com a análise da receita faturada, receita arrecadada e comparativo da receita faturada com receita arrecadada; despesas, com resumo de receita e despesas; diagnósticos de investimentos, metodologia de cálculos e propostas;
onde foi apurada a receita mensal necessária e percentual da revisão tarifária periódica, receita mensal necessária dos serviços, custos operacionais incorridos, investimentos futuros, despesas futuras necessárias, reserva técnica, resultado do RMNS, receita anual de serviço, percentual de revisão tarifária periódica, resultado do PRTP e ciclo tarifário. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que não há norma nacional estabelecendo prazo mínimo para a consulta pública ou até mesmo impondo a realização de audiência pública. Nem mesmo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, responsável por editar as normas da referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal 9.984 de 2000, com a redação alterada pela Lei Federal 14.026 de 2020, fez esses tipos de exigências na norma de referência da ANA, número 6 de 2024, que estabelece os modelos de regulação tarifária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Diante disso, a ARES, enquanto entidade reguladora infranacional, devidamente balizada pelas diretrizes da ANA, editou a Resolução 48 de 2023, que dispõe sobre as formas e procedimentos de controle social adotados por si, a qual, no artigo 6º, do caput previu o seguinte: a consulta pública deverá ser realizada com disponibilidade total de informações e documentos no site da ARES, ou o prestador ou titular pelo prazo de 10 dias, sendo garantida a participação de todos os interessados. Na situação em questão, esse dispositivo foi devidamente observado, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade nesse sentido. A propósito, é importante esclarecer que, em se tratando de regulação tarifária dos serviços de água e esgoto, tarefa essa atribuída às entidades reguladoras infranacionais, por força do artigo 23, inciso 4 da Lei Federal 11.445 de 2007, com redação alterada pela Lei Federal 14.026 de 2020, são exatamente estas as entidades reguladoras, as balizadoras do princípio constitucional da legalidade, em detrimento de qualquer outro órgão ou instrumento normativo. Nesse sentido, o professor doutor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo, Gustavo Justino de Oliveira, acentua que a questão é que, a partir da delegação do exercício da função regulatória, as agências reguladoras, essas entidades, passam a deter a competência privativa para estabelecer o arcabouço técnico normativo do setor. Isto é, não houve qualquer tipo de ilegalidade perpetrada no âmbito da ARES quanto à consulta pública, sendo que o arcabouço normativo editado por essa que deve ser observado, sem quaisquer objeções oriundas de outras supostas normas aplicáveis. De qualquer maneira, do ponto de vista lógico, acerca da abrangência e democracia quanto à participação ampla da população nos processos de aumento tarifário, verifique-se a título de exemplo que as tarifas atualmente praticadas pela CESAM nos municípios capixabas, que têm como prestadora devidamente derivam de reajuste autorizado pela ARSP, Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo, devidamente autorizada pela Resolução 73 de junho de 2024. Em visita ao site da RSP, verifica-se que a consulta pública foi nele publicada da mesma forma que ocorreu em relação à ARES, sendo que o prazo de contribuições foi praticamente o mesmo aberto pela ARES em relação ao site da Pemirim. No caso da RSP, foi 27 de maio de 2024 a junho de 2024, ou seja, 16 dias, sendo que o meio para envio da contribuição adotado foi apenas o e-mail. A RSP foi de 27 de maio de 2024 a 11 de junho. Diante do exposto, evidencia-se que a nova estrutura tarifária do SAAI revelou-se medida eficaz para a otimização dos recursos financeiros da autarquia, permitindo a realização de investimentos em obras e melhorias nos serviços, os quais eram anseios de longa data da comunidade. A expansão das atividades para os municípios de Marataízes e Itapemirim demonstra o compromisso do SAAI com o desenvolvimento regional e a busca pela universalização dos serviços de saneamento básico. Com votos de estima e levada em consideração, subscrevemos e nos colocamos à disposição dessa Câmara para esclarecer quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Fábio Leal Henrique, diretor, e Magno Souza Moura, assessor jurídico. No anexo, nós temos planilha de obras do plano de exercício, onde consta informações quanto à planilha de projeção de investimentos relacionados à reestruturação do SAAI. Expediente de ordem de número 2. Senhor presidente, nobres edis, informamos que a publicidade das matérias pautadas na ordem de 2 a 11 terão sua publicidade em conjunto de forma sucinta, tendo em vista se tratar de matéria de igual teor, alterando apenas os homenageados e os autores da mesma. Nesse sentido, dando prosseguimento à presente sessão, passamos à publicidade das matérias supracitadas, de ordem 2 a 11.
Expediente de ordem 2 e 3, trata-se de projeto de decreto legislativo 13 de 2024 e 14 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Estevão Silva Machado, onde o mesmo, respectivamente, propõe a concessão do título de cidadão e cidadã itapemirense à senhora Maria dos Santos Rodrigues Neres e ao senhor Hervé Ribeiro de Souza, e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapemirim. Expediente de ordem número 4 e 5, trata-se de projeto de decreto legislativo 15 de 2024 e 16 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Alcione de Amorim Gomes, onde o mesmo, respectivamente, propõe a concessão do título de cidadão itapemirense à senhora Adriana Cunha Camuzzi e ao senhor Thales Amorim Félix Ror, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados no município de Itapemirim. Expediente de ordem de número 6 e 7, trata-se de projeto de decreto legislativo 17 de 2024 e 18 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Lucimar Alves Soares, onde o mesmo, respectivamente, propõe a concessão do título de cidadão e cidadã itapemirense ao senhor Leidson Silva Almeida e ao senhor Djalma Pereira Lemos, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapemirim. Expediente de ordem de número 8 e 9, tratam-se de projeto de decreto legislativo 19 de 2024 e 20 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador João Bichara Neto, onde o mesmo, respectivamente, propõe a concessão do título de cidadão e cidadã itapemirense ao senhor Olimar Antônio Moretti e à senhora Juliana Feliz Cardoso, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapemirim. Expediente de ordem de número 11, 10 e 11 tratam-se de projeto de decreto legislativo 21 de 2024 e 22 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Antônio Carlos Elvésio, onde o mesmo, respectivamente, propõe a concessão do título de cidadão e cidadã itapemirense à senhora Amanda Rodrigues Machado e ao senhor Demerval César Ribeiro, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapemirim. Informamos ainda, conforme dispõem os artigos 2º e 3º dos projetos de decreto legislativo supracitados, as homenagens serão entregues em sessão solene desse Poder Legislativo no dia 7 de setembro de 2024, em horário a ser designado pela mesa diretora. Conforme ainda dispõem os projetos de decreto legislativo, os decretos entram em vigor na data de sua publicação. Em anexo se contém ainda fichas de identificação dos homenageados, bem como os documentos de identificação dos mesmos. Assim, dando prosseguimento da presente sessão, a seguir nós temos o expediente de ordem de número 12. Trata-se de projeto de decreto legislativo 23 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, que concede comenda de honra ao mérito legislativo ao ilustríssimo senhor Cândido Lousada Silva e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a comenda de honra ao mérito legislativo ao ilustríssimo senhor Cândido Lousada Silva pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapemirim. A homenagem que trata o artigo anterior será entregue em sessão solene desse Poder Legislativo no dia 7 de setembro, em horário a ser designado. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 15 de agosto de 2024, Paulo Sérgio Toledo Costa. Em anexo nós temos justificativa da concessão da comenda e os documentos do homenageado. Ordem de número 13, trata-se de projeto de decreto legislativo 24 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, que concede a comenda Domingos José Martins ao ilustríssimo senhor Valdir Fraga Júnior e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou, ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedida a comenda de mérito Domingos José Martins ao ilustríssimo senhor Valdir Fraga Júnior pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapemirim. A homenagem que trata o artigo anterior será entregue em sessão solene deste Poder Legislativo no dia 7 de setembro de 2024, em horário a ser designado pela mesa diretora. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, João Batista Ferreira de Souza. Em anexo nós temos a justificativa da concessão de comenda e documentos do homenageado. Ordem de número 14, expediente de ordem 14, trata-se de projeto de decreto legislativo 25 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, que concede a comenda de mérito Leia Salles, à ilustríssima senhora Daniele Dário Pereira e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nos atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou, ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedida a comenda de mérito Leia Salles, à ilustríssima senhora Daniele Dário Pereira,
pelos relevantes serviços prestados no município de Itapemirim. A homenagem que trata o artigo anterior será entregue à sessão solene desse Poder Legislativo em 7 de setembro de 2024. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões João Batista Ferreira de Souza. Em anexo nós temos a justificativa para conceder a homenagem e os documentos da mesma. E, por fim, expediente de ordem de número 15. Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, que concede a comenda de mérito de Novaldo Rodrigues Peçanha Júnior ao senhor Paulo César Lugato e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nas suas atribuições legais, vai saber que o plenário aprovou e ele promulga o seguinte projeto de decreto legislativo. Fica concedida a comenda de mérito de Novaldo Rodrigues Peçanha Júnior ao ilustríssimo senhor Paulo César Lugato pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapemirim. A homenagem que trata o artigo anterior será entregue à sessão solene desse Poder Legislativo no dia 7 de setembro de 2024, em horário a ser designado. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões João Batista Ferreira de Souza. Em anexo nós temos justificativa da presente concessão de homenagem e os documentos do mesmo. Ressaltamos que todas as matérias dadas publicidade encontram-se disponíveis no site da Câmara Municipal de Itapemirim, sendo de amplo e restrito acesso a todos. Excelentíssimo senhor presidente, esses foram os materiais de expedientes pautados na presente sessão ordinária. Dessa forma, passo a palavra para a deliberação. Senhores vereadores, nós temos o projeto de decreto legislativo que trata das concessões dos títulos de cidadão itapemirense. Eu queria submeter a urgências especiais desses projeto de decreto legislativo. Se a Câmara assim autorizar a urgência especial, nós votaremos o decreto ainda essa semana. Projeto de decretos, a urgência especial dos projetos de decreto em discussão. Urgência especial em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Após o expediente dos vereadores, nós vamos interromper a sessão por 20 minutos e retornaremos para a apreciação desses decretos, ora lido. Terminado o material da leitura do expediente, passaremos então para os vereadores inscritos no pequeno e grande expediente. No pequeno expediente tem somente o vereador Bibico. Caso algum vereador ainda queira se inscrever no pequeno ou no grande, ainda está com a oportunidade. Vereador Bibico. Boa noite, senhores, público presente, internautas, vereadores, boa noite. Presidente, sem muitas delongas, há um tempo atrás eu fiz umas indicações aqui, que até hoje não foi atendida. Uma delas é a ecoterapia, para que voltasse a ecoterapia, e foi esquecido. Aí hoje, muitas mães me procuraram, para que volte isso aí. Cavalo solto na estrada está lotado, é só botar lá que tem para fazer, entendeu? Então eu só queria que voltasse, prefeito, de todas as indicações que a gente fez, por a gente não ser da situação, talvez não atenda, mas essa aí é uma questão de saúde, onde as crianças melhoravam quando fazia esse exercício. Todas as mães estão reclamando. E quando as crianças faziam ecoterapia, todas tinham considerada a melhora, todos eles. Segundo os fisioterapeutas, melhora a coluna, a perna, até a mente das crianças elas melhoram. Então eu peço encarecidamente, prefeito. Agora eu sei que está sobrando dinheiro na prefeitura, está tudo bem. Volte essa ecoterapia. Você vai dar um grande passo na sua caminhada. E queria agradecer também a GEDES, falando das minhas indicações, por ter atendido a metade de minhas indicações. A rua Ivan Rodrigues Peçanha, a qual eu venho cobrando
a todos os prefeitos que passaram por aqui. Inclusive, fiz indicações ano passado, coloquei emendas para que seja feita essa rua, e ela foi feita, a metade da rua. E deixaram manilha lá, tiraram as manilhas, ficaram de voltar para fazer a rua, e até hoje não voltaram mais. Eu não sei se é porque é indicação minha, talvez, porque não está na situação, não foi atendido. Então, olha com carinho, secretário de obras, dá uma olhadinha lá naquela rua, você fez a metade dos moradores estão te agradecendo, mas a outra metade está lá reclamando, pedindo socorro, porque a poeira continua, vocês mexeram na estrada lá, tiraram as manilhas e não voltaram para atender. Como também a rua Sol Nascente, que já fiz a indicação, já coloquei emendas em positivo para aquela rua sair, o senhor prometeu e até hoje não foi cumprida. Então, essas são as minhas palavras, eu só para te agradecer e cobrar mais uma vez a ecoterapia, prefeito. É o que eu tenho para dizer. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Terminando a fala do vereador Lucimar Alves Soares, Bibico. Termina os vereadores inscritos no pequeno expediente. Passaremos então para os vereadores inscritos no grande expediente. Só tem o vereador Paulo Sérgio Toledo, irei assumir a tribuna, enquanto o vice-presidente Carlinhos de Brício assume a presidência. Senhores vereadores, por presente, mais uma vez, boa noite. Agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a todos os amigos que assistem à sessão, assessores de vereadores, servidores, nosso policial legislativo, alguns amigos, Batista, outros amigos que estão na sessão, Elias sempre presente, representando aqui a comunidade de Santa Amaro. É um prazer, uma honra ter os senhores vereadores e o público presente. Chegou até essa casa, senhores vereadores, um questionamento, uma reclamação daquela rua na subida da Secretaria de Obras. Devido a uma chuva forte que deu, interditou a rua naquela subida e está interditada já há quase 2 anos ou mais, não me lembro muito bem. Mas alguns moradores têm questionado que tem feito muita falta o acesso naquela rua. Então o apelo desse presidente é que a Secretaria de Obras faça uma avaliação, faça um levantamento e apresente à Câmara de Vereadores e à sociedade um projeto, um planejamento para a execução daquele serviço. Além de trazer um risco para a população, tem causado um transtorno na população da vila, principalmente da sede. A falta daquela rua, nessa localidade, tem impedido os pedestres e os veículos de estar trafegando. Então, o pedido dos moradores da sede do município é que o secretário de obras, juntamente com a secretaria, sua parte técnica, faça ali um levantamento técnico, juntamente com os seus engenheiros, para que essa rua seja projetada e liberada o mais rápido possível. Só lembrando, é a rua Manuel Galdino, na subida da Secretaria de Obras, ao lado da antiga cooperativa agrícola que tem ali. Então, é um pedido da comunidade, dos moradores da vila de Itapemirim. Tem uma quadra, senhores vereadores, ali na Graúna, que é a quadra Josiel Rodovalho Ventura. Essa quadra foi construída no ano de 2015 e precisa passar por uma reforma. Essa quadra está parada há quase 2 anos, que não tem uso, que está fora de uso. As telhas estão caindo, os banheiros já não funcionam, virou um depósito de lixo, e a população, os moradores da Graúna, têm cobrado do Executivo Municipal a execução da reforma dessa quadra. Algumas reformas foram feitas em alguma localidade, e ali na Graúna essa quadra ficou abandonada, e há quase 2 anos que os moradores da Graúna não conseguem usar aquela quadra para uso do esporte para as crianças. Então, o pedido da comunidade da Graúna é a reforma da quadra Josiel Rodovalho Ventura, ali em Graúna. São esses 2 questionamentos que eu deixo aqui. Peço ao Executivo Municipal que peça à Secretaria de Obras para que faça uma abordagem nesses 2 locais e faça um planejamento para estar resolvendo o mais rápido possível. Um abraço e uma boa noite a todos. Senhores, já com urgências especiais dos decretos aprovados pelos vereadores, iremos paralisar a sessão por 20 minutos, retornaremos após esse tempo para a apreciação dos projetos de lei. Sessão paralisada por 20 minutos.
Senhores vereadores, por presente, retornando à sessão, depois da paralisação para os pareceres dos vereadores e do jurídico da casa, retornamos então para a ordem do dia. Passo a oportunidade para a Sara. Excelentíssimo presidente, nobres edis, pautados na ordem do dia, nós temos 31 matérias. A ordem de número 12 e na ordem de número 18 a 31 nós temos projetos de decreto legislativo, onde a Câmara Municipal de Itapemirim, através de seus nobres edis, propõe a concessão de títulos de cidadão e cidadã itapemirinense, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapemirim e comendas de mérito. Os mesmos tiveram sua publicidade, respectivamente, na 25ª sessão e 26ª sessão ordinária. Assim, por se tratarem de matéria de igual teor e tendo em vista que a Colegiur entende pela constitucionalidade e legalidade de todos os projetos de decreto legislativo supracitados, opinando pelo regular prosseguimento dos mesmos, a pedidos da presidência, submetemos os mesmos à discussão e votação única de forma coletiva. Senhores vereadores, o decreto legislativo que nós aprovamos a urgência especial dele, eles são da mesma natureza, concedendo título cidadão itapemirense. Passaremos então para a discussão única do decreto legislativo. Não havendo a discussão, nós passaremos para a votação única dos decretos legislativos. Decreto legislativo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Decretos aprovados. Dando prosseguimento à presente sessão, ordem de número 13, temos o projeto de lei ordinária 27 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Estevão Silva Machado, que dá a denominação de Rua Capitão Aguinaldo de Moraes, no bairro Vila Nova, nesse município. O mesmo foi protocolizado em 2 de agosto de 2024, tendo sua publicidade na 24ª sessão ordinária e pedido de urgência simples, aprovado pela maioria dos edis. Após foi encaminhado para o parecer jurídico e da Colegiur, o jurídico se manifestou pela viabilidade do prosseguimento do feito e a Colegiur deliberou pela constitucionalidade do projeto de lei ordinária em análise, pareceres esses, os quais passo a dar publicidade. Eis o parecer da Procuradoria-Geral. Como é de costume, é oportuno registrar que a manifestação dessa Procuradoria encontra limite na estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos ou demais questões que exigem o exercício de conveniência e oportunidade, característico do poder discricionário da administração pública. Observado o rito e formalidades do processo legislativo, ausentes eventuais vícios de competência na iniciativa e na matéria, verifica-se nos autos a instrução processual com justificativa, documentos que comprovam o óbito do homenageado, autorização e documentos de familiar para a denominação de rua, além da imagem que identifica a localidade, inclusive por satélite. São as considerações dessa Procuradoria Jurídica que recomenda o prosseguimento para apreciação e posterior votação pelos nobres edis, observando que o quórum necessário para a aprovação da matéria, em vista ao que aduz o artigo 200 do Regimento Interno da CMI, por existir previsão expressa em sentido contrário, será de maioria simples, como o número mínimo de votos para aprovação da matéria. De forma conclusiva, essa Procuradoria opina que não há óbice ao prosseguimento do feito, mediante apreciação da comissão competente, para que, após exauridas as etapas processuais cabíveis, seja submetida à apreciação dos nobres da Casa de Leis. Itapemirim, Espírito Santo, 12 de agosto de 2024, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Temos ainda o parecer da Colegiur, eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando o projeto de lei ordinário em comento, verificamos que a Procuradoria não encontrou óbice ao seu regular prosseguimento, de forma que essa comissão também não encontrou vícios que impedem o seu prosseguimento. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinário em análise, opinando pelo seu regular prosseguimento. Itapemirim, Espírito Santo, 12 de agosto de 2024, vereador José de Oliveira Lima, presidente da Colegiur, vereador Asta Costa Rocha, vice-presidente da Colegiur, e vereador Lucimar Alves Soares, membro da Colegiur. Assim, o referido projeto de lei ordinário está submetido ao plenário para discussão e votação única. Projeto de lei em discussão única. Vereador Estevão Silva Machado. Oi. Senhor presidente, senhores vereadores,
público presente, internautas que nos assistem, na discussão desse projeto, eu não vou entrar nem no mérito, né, da pessoa do capitão Aguinaldo, mesmo porque, na própria justificativa do projeto, que foi lida aqui, já diz tudo, né, a respeito, fala sobre a história da vida dele, do merecimento dele por receber essa homenagem aqui da Câmara Municipal. Só quero aproveitar essa oportunidade aqui para parabenizar a família, né, por estar recebendo essa homenagem e dizer que eu me sinto muito honrado em ter sido o autor desse projeto de lei, porque o capitão Aguinaldo ele sempre fez por merecer uma homenagem. Quem dera a Deus se ele estivesse aqui conosco com vida, para que a gente pudesse fazer outro tipo de homenagem a ele em vida. Mas, se Deus, né, Deus é que sabe de todas as coisas, e se foi assim, que nós possamos deixar registrado na história de Itapemirim, através dessa singela homenagem, né, o nome dele gravado aqui numa rua para a eternidade. Parabéns à família e quero agradecer a todos os senhores vereadores pela aprovação desse projeto. Muito obrigado. Projeto de lei ainda em discussão única. Parabenizar o vereador Estevão pela sua sensibilidade de trazer, né, a memória da família, o capitão Aguinaldo. Estivemos aqui nas sessões anteriores, a presença, né, da mãe, das duas filhas, né, e podemos presenciar aqui a alegria e, ao mesmo tempo, a emoção dos familiares ouvir o vereador Estevão. Essa Câmara, através deste vereador, o vereador Estevão, apresentando um projeto de lei dessa natureza, que parece, senhores vereadores, que é um projeto de lei simples, por ser um projeto de denominação de rua. Mas só nós, vereadores, e eu tenho certeza que o vereador Estevão, com certeza, sabe da importância que é, né, marcar a família com uma denominação de rua para que o capitão seja lembrado para a eternidade aqui em Itapemirim. Parabéns, vereador Estevão, que Deus continue te abençoando. Ainda em discussão, projeto de lei em votação única. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto aprovado. Dando prosseguimento, ordem de número 14, nós temos o projeto de lei ordinária 21 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 1461 de 1997, a qual criou o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências. O mesmo foi protocolizado em 20 de junho de 2024, tendo sua publicidade na 22ª sessão ordinária. Após, foi encaminhado para o parecer jurídico da Colejur, onde o jurídico se manifestou pela viabilidade do prosseguimento do feito e a Colejur deliberou pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinária em análise. Pareceres esses dados publicidade na 25ª sessão ordinária, onde entrou em primeira discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Assim, o referido projeto de lei ordinária retorna à pauta e está submetido ao plenário para segunda discussão e votação. Projeto de lei em segunda discussão. Vereadores com oportunidade. Projeto de lei em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei. Ordem de número 15, temos o projeto de lei ordinária 25 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a organização e funcionamento dos conselhos escolares nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Itapemirim e dá outras providências. O mesmo protocolizado em 18 de julho de 2024, tendo sua publicidade na 24ª sessão ordinária. Após, foi encaminhado para o parecer jurídico da Colejur, onde o jurídico se manifestou pela viabilidade do prosseguimento do feito e a Colejur deliberou pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinária em análise. Pareceres esses, dados publicidade na 25ª sessão ordinária, onde entrou em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Assim, o referido projeto de lei ordinária retorna à pauta e está submetido ao plenário para segunda discussão e votação. Projeto de lei 26/2024. Projeto de lei, então, em segunda discussão.
um projeto de lei que dispõe sobre o funcionamento dos conselhos escolares nas escolas da rede municipais. Em segunda votação, vereadores que aprovam permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado. Ordem de número 16, temos o projeto de lei ordinária 26/2024, de autoria do excelentíssimo vereador Renildo Nascimento Peçanha, que dispõe sobre o turismo pedagógico nas escolas da rede pública de Itapemirim. O mesmo foi protocolizado em 25 de julho de 2024, tendo sua publicidade na 24ª sessão ordinária. Após foi encaminhado para parecer jurídico da Colejur, onde o jurídico se manifestou pelo arquivamento do projeto de lei ordinária e a Colejur deliberou pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei ordinária em análise, pareceres esses, os quais passo a dar publicidade. Eis o parecer da Procuradoria-Geral. Sem delongas, o presente projeto de lei resta eivado no vício de competência na iniciativa a uma por um regular planejamento pedagógico de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal e a duas por conta da redação do artigo 2º que cria despesa para o Executivo quando prevê a obrigação de implementar diligências fora das escolas para os discentes e mediante apoio material aos docentes. Não obstante, a intenção do nobre vereador merece aplausos e nada impede de converter o presente projeto em indicação ao Poder Executivo. Em síntese, por se tratar de projeto de lei com nulidade, que decorre da inconstitucionalidade deflagrada no vício de competências, a Procuradoria opina pelo arquivamento do feito. Itapemirim, Espírito Santo, 12 de agosto de 2024, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Temos ainda o parecer da Colejur. Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando o projeto de lei ordinário em comento, observamos que a Procuradoria encontrou óbice ao seu regular prosseguimento, com vício de iniciativa e inconstitucionalidade, de sorte que esta comissão também verificou as mesmas ocorrências e pugna pelo seu arquivamento. Assim, essa comissão entende pela inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinário em análise, opinando pelo seu arquivamento, podendo ser oportunizado ao autor a sua conversão em indicação. Itapemirim, Espírito Santo, 12 de agosto de 2024, vereador José de Oliveira Lima, presidente da Colejur, vereador Horácio da Costa Rocha, vice-presidente da Colejur, vereador Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Assim, o projeto de lei está submetido ao plenário. Projeto de lei ordinária 26/2024, de autoria do vereador Renildo Nascimento Peçanha, em primeira discussão. Projeto de lei em primeira votação. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado em primeira discussão, em primeira votação. Finalizando, na ordem de número 17, temos o projeto de lei ordinária 28/2024, de autoria do excelentíssimo vereador Antônio Carlos Elvésio, que dá denominação de rua Genilson Ferreira de Souza, na localidade de Gomes, neste município. O mesmo foi protocolizado em 5 de julho de 2024, tendo sua publicidade na 25ª sessão ordinária. Após, foi encaminhado para parecer jurídico e da Colejur, onde o jurídico se manifestou pelo regular prosseguimento do feito, após a regularização processual do projeto de lei ordinária, e a Colejur deliberou pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinária em análise, após a juntar os documentos faltantes e incorreções apontadas pela Procuradoria. Pareceres esses, os quais eu passo a dar publicidade. Eis o parecer da Procuradoria-Geral. Como de costume, registra-se a manifestação dessa Procuradoria que encontra limite na estrita dúvida jurídica abstrata, posto que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos e demais questões que exigem o exercício de conveniência e oportunidade, característica do poder discricionário da administração pública. Também é oportuno registrar que os projetos dessa natureza tendem a ser simplificados e podem constituir demanda com parecer jurídico padronizado, pois basta preencher os requisitos para submeter a aprovação desburocratizada, privilegiando os princípios da eficiência e celeridade. Embora tenha observado o rito e formalidades do processo legislativo, ausentes eventuais vícios de competência na iniciativa, presente na instrução processual a justificativa devida, mas salvo equívoco, não consta nos autos a juntada de imagens do local, nem mapa com a identificação da roupa ou destaque visual, que poderia ser apresentado como de costume por meio da ferramenta gratuita que disponibiliza imagens via satélite denominada Google Hit, ou seja, o processo ainda merece adequação. Da análise da proposição se extrai que o artigo 1º prevê a denominação de uma rua que tem identificação de onde se inicia, mas não tem indicação de onde termina, inclusive não apresenta referências do local.
nem referências de vias ou prédios públicos consolidados, o que, embora isoladamente não seja impedimento ao prosseguimento do feito com a devida vênia, o contexto dos autos fragiliza a melhor identificação da rua a ser denominada. Também se extrai dos autos que, certamente por equívoco, o projeto está protocolado como iniciativa do nobre vereador Antônio Carlos Elvésio, mas o corpo da minuta do projeto de lei consta o nome do nobre vereador Erasto da Costa Rocha. Em síntese, considerando a precariedade dos documentos e informações que nos autos constam para viabilizar a inequívoca identificação da rua a ser denominada e ainda o equívoco que pode confundir a autoria do projeto, se na análise das comissões devidas também não forem identificados elementos capazes de suprir a ausência dos documentos e informações, deve o processo ser saneado antes do seu regular prosseguimento. Não obstante, em aproveitamento do ato, homenageando o princípio da celeridade da economia processual e da eficiência, após a regularização processual com a juntada dos documentos e informações complementares sugeridos por essa Procuradoria, em especial a imagem fotográfica da rua e imagem de mapa panorâmico com apontamento preciso da rua e a correção da autoria do corpo do projeto de lei, não há necessidade dos autos retornarem a essa Procuradoria, merecendo prosseguimento mediante apreciação da comissão competente, razão pela qual, com as retificações que satisfaz os apontamentos supra, opino pelo regular prosseguimento do feito para que, após exaurir as etapas processuais cabíveis, seja submetido à apreciação dos nobres edis. São as considerações dessa Procuradoria Jurídica que recomendo o ajuste para apreciação e posterior votação pelos nobres edis, observando que o quórum necessário para aprovação da matéria, em visto que aduz o artigo 200 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapemirim, por inexistir previsão expressa, em sentido contrário, será de maioria simples como número mínimo de votos para aprovação da matéria. Dessa forma, conclusiva, essa Procuradoria Jurídica opina que, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados, não se vislumbra óbice ao prosseguimento do feito. Itapemirim, Espírito Santo, 16 de agosto de 2024. Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Temos ainda o parecer da Colejur. Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando o projeto de lei ordinário em comento, observamos que a Procuradoria não identificou as imagens da rua e ainda apontou outras irregularidades que considerou sanável, pugnando que seja saneado. Desta forma, esta comissão pugna pela regularização do processo, desde que sejam saneadas as incorrências apontadas pela Procuradoria com respeito à constitucionalidade e não encontramos óbice, pugnando pelo seu regular prosseguimento com as correções apontadas. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinário em análise, opinando pela aprovação do mesmo após a juntada de todos os documentos faltantes e incorreções apontadas pela Procuradoria. Ressaltamos que, em se tratando de projeto de lei ordinário, exige-se maioria simples dos vereadores para sua aprovação. Itapemirim, Espírito Santo, 19 de agosto de 2024. Vereador José de Oliveira Lima, presidente da Colejur. Vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Colejur. E vereador Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Assim, o referido projeto de lei ordinário está submetido ao plenário para primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinário 28/2024, de autoria do vereador Antônio Carlos Elvésio, em primeira discussão. Projeto de lei que trata de denominação de rua Genilson Ferreira de Souza, de autoria do vereador Antônio Carlos Elvésio, em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Senhor presidente, esses foram os materiais pautados na ordem do dia. Encerrando assim todos os expedientes da sessão dessa noite, passaremos para considerações finais. Não havendo considerações finais, agradecendo a presença de todos, nobres vereadores, quero agradecer à Polícia Legislativa, Comissão Técnica, sempre auxiliando a Câmara de Vereadores, todos que nos assistam, Wilber, Batista, presidente da sessão, Elias e demais assessores. Não tendo mais nada a ser tratado nessa noite, em nome de Deus, encerramos a sessão. Uma boa noite a todos.